Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Complemente. Hoje vamos falar sobre um tema diferente. Não é psicoterapeuta, não é psicanalista, não é psiquiatra, nem médico, nem neurocientista. É um ator, gente. A gente está aqui hoje com o Marcos Tardim para falar sobre a arte como uma ferramenta de expansão de consciência. Quem nunca viu um filme, uma peça de teatro, uma novela, né? E ficou pensando, né? Ficou digerindo aquela informação, aquele conteúdo que veio. Então, estamos aqui com o Marcos hoje, que é um ator super diferente. Obrigado aí pela sua presença, Marcos, Marcos. muito obrigada pela sua presença. Você é ator e produtor, né? Isso. Muito bacana a sua proposta de pensar, né? De um tema de uma forma tão bacana aqui, trazer esse conteúdo que é diferente do que normalmente a gente traz aqui. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Um prazer estar com vocês. Obrigado, Fabiano, Malu. Uma delícia. Acompanho o trabalho de vocês já há algum tempo. Legal. E poder estar aqui falando sobre arte, expansão de consciência, sobre a ferramenta que a arte pode ser nos processos de superação e cura é uma satisfação imensa. Não por acaso, eu acredito que nos últimos 11 anos, desde quando eu comecei a me produzir, os meus trabalhos vêm permeando muito esse tema, vida e morte, perdas, processos de conscientização, transformação, superação. Então, acredito Bacana. que nós somos escolhidos. Né? Dizem que o personagem nos escolhe. Nós não escolhemos, né? Ele chega até nós quando é o momento de contar aquela história, Que de fazer com bacana. que aquele texto chegue até o público. É um dito que é nas internas assim do nosso meio, que o personagem escolhe, não é Até você que porque escolhe. tem que ter muita conexão com o personagem, né? Para você vive, né, aquele personagem ali muito tempo, né? Às vezes não tem. Nós precisamos construir a conexão, Sim. a aproximação daquele universo. Mas é importante acreditar, eu acredito que... Eu admiro o trabalho de vocês, fazer com que a mente mude para o corpo, né? Porque é isso, né? Sim. O personagem, você vai ter que entender a mente do personagem e mudar o jeito de agir e tudo mais. É isso, né? Uma transmutação, né? É um processo meio esquizofrênico, né? Onde né, nós nos aproximamos daquele universo, daquela realidade, daquele modus operandi da mente humana, onde nós vamos fazendo uma despersonalização de alguma forma. Sim. De modo que... Para abrir espaço, né? Abrir espaço, exatamente. E normalmente em cena é 10% o ator, 90% o personagem. O ator ali manipulando. Caramba. Né? Ou seja, a consciência do ator Marcos conduzindo o personagem Paulo. Ah, bacana. Né? Então... nós emprestamos as nossas emoções, o nosso corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho. E claro, de alguma maneira também nós damos vazão ali a lados sombrios, muitas vezes nossos, que nós deixamos socialmente guardadinhos. Todos nós temos, né? O bem e o mal. Com certeza, Luz e sombra, né? Mais uma vez mostrando que a arte é isso, né? Até pro ator, né? Uma forma de expandir a consciência, de esvaziar um pouco desse nosso lado sombrio, né? Total. Acaba extravasando, né? O processo de cura é para nós atores também. Que legal. Muito Mesmo quando é um personagem denso, que exige uma reorganização interna permanente, né? Por exemplo, você fazer um assassino, um serial killer. Pesado. Né? Porque falar de amor é mais fácil. Sim. Né? Vibrar amor é mais fácil, teoricamente, mas quando você vibra na sombra profunda, você, de alguma forma, por mais que tecnicamente você deixe no estúdio, no palco, né, no set, você volta e você precisa fazer uma reorganização interna de toda aquela avalanche, aquela tempestade que você pulsou. E ao mesmo tempo você tem até mais empatia, né, com coisas mais sombrias ou coisas muito diferentes, porque a partir do momento que você, como personagem, está vivendo aquilo, né? Quando você entra, quando você sai, você tem outro olhar daquilo ali, né? Então também dá um pouco mais dessa questão da empatia do diferente, né? Do que a gente não conhece. Total. Vai ser muito bacana. Um dos princípios básicos do ator é não julgar o personagem. Pô. Tudo que nós fazemos na sociedade permanentemente, quando você entra num processo de profissionalização, que quer um caminho na arte cênica, como um profissional,
já é naturalmente um exercício de transformação, porque nós precisamos Se esvaziar, né? claramente esse esvaziamento. Então, seja um mendigo, seja um empresário inescrupuloso, não tem nenhum tipo de julgamento, porque senão você não se aproxima daquele universo, É quase daquela um realidade. psicoterapeuta, Marco. Só que de você mesmo. Mas tem, inclusive muitos atores precisam dessa, aí eu vou falar na linguagem técnica, dessa supervisão, porque os processos psicológicos, eles vão ali sendo costurados e E no meio do transitando. caminho vai subindo as questões pessoais, Sim, né? sim. E aí, falando de vestir a camisa da saúde mental, galera, não sei se vocês repararam aqui, mas agora novidade boa. Rafins é uma marca de saúde mental, que dá pra ver bem na Malu, tá? Sim. Então, estar na moda é ter saúde mental. É o slogan da Rafins. A gente tá vestindo aqui, a minha é bem legal, ó. A sua é muito legal. A sua é a nossa preferida. É a sua. Eu concordo. Não me julgue, porque tá Freud é assim sensacional, né? Exatamente. Porque é uma consciência com humor, né? Então, a gente fez essa parceria com a Rafins. A gente vai colocar um link aqui, tá? De um cupom de desconto. Que é o Complemente, né? Quem quiser, tá aí disponível para vocês. A gente gostou muito da ideia. A gente, inclusive, vai fazer uma live com o Rafa, que é o criador da Rafins, para falar um pouquinho, né? Porque ele também teve um processo de... Ele passou por umas questões mentais e aí ele criou forças e criou a marca. Uma coisa interessante, né? Pegou seja, uma dor e transformou num propósito, né? Que legal. E isso é muito comum, né? Muito. Isso é muito comum, muito legal. Que bom. Então é isso, a gente deixa o link lá. Deixamos o link. E o cupom é esse, Complemente, né? Complemente. Marcos, vi essa semana essa sua peça, a última sua peça, Na Hora do Adeus. Fiquei muito encantada com o trabalho seu e da Kênia. Eu achei que foi foi algo simples, mas muito profundo. E que, como o Fabiano falou no começo, né? Normalmente a gente já sai com alguma mensagem quando a gente vai assistir uma peça, um filme. Nesse caso especificamente, né, você sai mais ainda tocado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa peça, como surgiu e da sua trajetória nesse sentido da arte, olhando para a saúde mental. Sim, esse trabalho que você assistiu foi uma adaptação que nós fizemos no período da pandemia e apresentamos online através do Instagram, fizemos temporadas. E hoje ainda é disponível para aqueles que quiserem assistir o trabalho. Não estamos mais com ele presencialmente, mas existe a possibilidade de ter contato com o texto, que está lá na íntegra, inclusive do Jarbas Capuzzo Filho, que é um psicoterapeuta paulista. E só sublimamos ali as questões técnicas, né? Marcações, luz, cenário, figurinos e tal, mas a essência da expressividade dos personagens foi o que nós escolhemos privilegiar e a potência da palavra está lá e as pessoas podem ter acesso. O texto chegou até nós meio que de uma forma natural e nos impactou já na primeira leitura. E de pronto eu virei para a Kenny e falei, nós vamos montar esse projeto. Precisamos falar sobre isso aqui. Como, de que forma? Falei, não sei, mas vamos. E aí já começamos a mover. Eu sou produtor também há 11 anos. E, de alguma forma, esses temas meio que estiveram sempre no meu caminho e acaba que a gente entende um pouquinho esse chamado da intuição, né? Quando é muito assertivo, quando é muito claro, não fica ali nenhuma lacuna para duvidar. Dúvida, né? E aí, tocamos o trabalho para frente e a trajetória dele foi muito feliz. Nós fomos surpreendidos de formas diversas. Após as apresentações presenciais, sempre tivemos um bate-papo com a plateia. Isso é muito legal, né? Abrir esse espaço. Isso é um espaço terapêutico, né? Falar, é uma terapia em grupo. Total. E com convidados, né? Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas e muitas vezes só nós, atores. E nós vivemos fenômenos ali nesse pós-peça que é indescritível. Pacientes em processos de cura, né, que naturalmente se sabe que as pessoas quando estão nessas sombras profundas elas se fecham muito, inclusive para os mais próximos. Depois de assistirem o espetáculo, terminarem às vezes emocionados e completamente mexidos, levantarem a mão e pedirem para darem os seus depoimentos. E no palco, meninas de 17 anos, senhoras já, né? Então nós vivemos ali algumas oportunidades de perceber o quanto a arte
tem uma força que eu tento explicar, mas ao mesmo tempo ela é muito abstrata. Tem que ser sentida. Tem que sentir. Tem que ser. Energia aí. Ele vai acreditar em energia Tem que até ser. o final. Até o final Tem ele que vai ser. acreditar. E eu vou te falar como espectador, assim, porque investigo o teatro e a arte da cena como espectador e como ator há 21 anos. Então, pensando ali, os profissionais da área que me perdoem se eu estiver discorrendo tecnicamente sobre algum erro, mas não é a minha particularidade, mas falando sobre um profissional da arte cênica, quando nós vamos ao teatro, nós criamos uma consciência de que vamos entrar numa sala, assistir uma ficção e vamos acreditar naquela ficção como se fosse verdade. É um pacto que nós, espectadores, fazemos com os atores quando vamos assistir um espetáculo e vice-versa. Uhum. Nós atores, vamos viver uma história, só que vamos viver com verdade, né? Uma ficção, e que ao final nós vamos sair dessa história, né? É um processo psicológico mesmo, de entrar no personagem e de sair do personagem. Só que, aí voltando para o espectador, a partir do momento... Isso é racional, né? Sim. A partir do momento que a história começa a gerar identificação, seja porque você já viu aquilo acontecer próximo de você, com algum familiar, com algum amigo, ou aconteceu com você em algum momento, ou você está passando por aquele drama apresentado. Então, uma magnitude diferente, né? Você começa a se desconectar da razão e a se conectar na emoção. Quando você se conecta, e nós criamos esse pacto, eu fico arrepiado, porque é o momento que o ato teatral se estabelece, tá? É a única forma de arte que é presencial, única e não se repete. Você vai junto com o ator, nós no palco sentimos a plateia junto, então nós criamos uma comunhão energética, sim, você está falando de energia, sensorial, presencial, a partir de uma história, de um drama, que nos conecta essencialmente, porque somos energia, né? E a partir dali, você vai sendo tocado como espectador e nós como atores também, porque é uma via de mão dupla, tá? E você não racionaliza mais. Você você constrói a identificação, se reconhece e vai a cada minuto, a cada momento, junto com o personagem, tentando entender qual escolha ele vai fazer, para onde ele vai, de que forma ele vai resolver aquela questão, qual caminho que ele vai encontrar. O que de fato é aquilo ali, né, que eles estão vivendo, né? Porque às vezes você escuta... É porque fica toda essa coisa que você falou da energia, né? Que falou super aqui, eu entendi, talvez o Fabiano não. Mas assim, basicamente está todo mundo ali com a mente presente, né? Sim. Eu acho que assim, quando aberto. A diferença eu entendo muito de energia psíquica, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Tem a questão da energia sensorial também que você falou, né? Me arrepiei todo aqui só de falar. Você trouxe para sua mente, né, a sensação de estar no palco com essa interação do público e você sentiu, né? Sim. Então eu acho que tem um pouco disso, essa conexão. né? Dessa conexão sensorial, dessa energia psíquica, né? Porque tá todo mundo ali pensando e olhando. Você falou, né? Vivendo. Nós vivemos juntos. Isso aí. E a partir do momento que a razão deixa de estar comandando a mente, você, ao final desse que a gente chama catarse, né? Quando nós vivemos a emoção juntos ali, aquela explosão, aquele ápice, você sai daquela experiência como espectador mexido de uma forma que depois você precisa processar. E é uma delícia você sair do teatro e ficar ali dias, né? Não sei se você já viram essa experiência, sim. processando, você sair anestesiado, você sair... Que experiência foi essa? E a partir desse momento, o processo de cura ele já tá agindo, né? Porque você já... E aí, voltando para a nossa história, pessoas dando depoimentos falando, eu me vi no palco, eu vi a minha história no palco, eu também encontrei um outro caminho, então eu não via um caminho, agora eu estou enxergando uma possibilidade. O que me deixou assim encantado é que normalmente a gente pega uma peça, um filme, uma série, pega aquele conteúdo, é meio unidirecional, né? Vem pra gente, a gente pega esse conteúdo, vai ruminando ele e leva para casa, né? No de vocês não, né? Você abre esse espaço para essa interação com o público, né? Porque também a experiência ela é muito particular. Tá. É claro que a dramaturgia acontece e toca, e envolve e impacta também no audiovisual. Seja a televisão, seja o cinema, seja agora nos formatos audiovisuais das séries. Mas o teatro, ele é presencial. Sim.
Quando eu digo que ele não se repete, não é romantismo. É porque nós vamos apresentar no dia seguinte o mesmo texto, Sim. a plateia vai ser outra. Nós estamos experiência é diferentes. diferente, Vocês já Nós são outras estamos- pessoas exatamente. no dia seguinte. A conexão é outras diferente. Vou dar um experiências. exemplo aqui bem mais popular para as pessoas entenderem. É a mesma coisa assistir um jogo de futebol no estádio, em casa, na frente da televisão? Perfeito. Não é. A conexão é outra. E não vou nem entrar aqui em time, em torcida, mas assim, Sim. é uma vibração, o presencial ele é muito forte. É. E, em se tratando da arte cênica, do teatro em si, ele é muito impactante. Quando, claro, é preciso existir essa disponibilidade. Porque se você vai fechado, isso para qualquer coisa na vida, né? Lógico. Se nós estamos fechados para o diálogo, eu não escuto o que você diz, eu estou só na minha mente, nos meus pensamentos, e não existe conexão. Mas, em geral, as pessoas, quando vão assistir trabalhos dessa natureza, elas vão abertas, Entregues, né? querendo... Você falou, dando exemplo do estádio, né? Meu filho pequeno adora ir no Maracanã, né? Então, você já tem todo o processo de sair de casa, botar a roupa, né? Pro teatro, né? Você tem que se arrumar, você tem que sair, você tem que pegar... Tem uma logística, não é simplesmente apertar o botão lá, né? Nada contra, né? Os outros métodos audiovisuais, né? Mas você ligou, tá ali pronto, sentou e viu, né? Então, tem essa preparação, né? Sua mente já vai se preparando até chegar lá no teatro e aí, como você falou, já tá mais aberto naturalmente, né? Seja teatro, seja futebol, até meditação mesmo. A gente tem grupos de meditação e tem grupos em São Paulo, no Rio. Quando a gente faz em São Paulo, é muito bom, mas é diferente quando a gente tá lá com todo mundo, né? Sim, total. Então, a tecnologia é maravilhosa, né? Mas tem coisas que a gente precisa sentir, né? Sim. E o teatro em si, até determinadas... Tem dramas e comédia, enfim, tem uma série de gêneros, mas, em geral, os trabalhos que se propõem a produzir o pensamento coletivo em comum, a trazer reflexões, ele realmente ele estabelece esse lugar de diálogo naturalmente, né? Então, o objetivo é pensar. Agora, bacana, você falou sobre comédia também, né? Que a gente está indo muito para um tipo de arte que a pessoa... O nome é Na Hora do Adeus. Você já sabe, você já está indo e esperando algo mais profundo. Sim. Mas eu acho que isso se aplica, e você como ator pode dizer mais ainda pra gente, né? Quer dizer, isso aqui é só uma suposição nossa, mas que essas mensagens profundas, elas não estão só nessas peças direcionadas a isso. Às vezes você tem uma comédia e que tá falando de um assunto muito sério por trás daquilo. Sem ser comédia sem contexto, mas uma comédia num contexto, você consegue capturar a pessoa que não está esperando aquela mensagem. Sim. E isso deve ser muito bacana também, né? Porque devem ser públicos diferentes, né? Públicos mais resistentes e públicos mais abertos, né? Você sente isso? É engraçado, eu nunca me experimentei profissionalmente com profundidade na comédia. É curioso, né? Meu caminho vem sendo muito pelo drama. Eu, inclusive, posso me definir como um ator psicológico, um ator dramático. Mas a comédia, ela é de um valor, de uma importância, de uma potência absurda em tocar, muitas vezes naquelas feridas que são difíceis mesmo de lidar. E as pessoas estão mais fechadas, né? Assim, poxa, eu vou ter que... né? Vou lá na peça para falar de um tema que eu não quero mexer, Minha né? vida E aí já a comédia, tá tão pesada, e a comédia às eu vou- vezes chama a pessoa e acaba isso aí. fazendo aquele ajuste fino, né? Pega de surpresa. E é muito difícil fazer comédia, é muito difícil você, né, tocar nesses pontos de uma forma sutil, porque E leve, né? é por um atalho ali, né? Pela comicidade, pelo humor, e sim, tem uma força também terapêutica, de transformação, de cura sensacional. E aí tem uma pergunta que eu vou fazer para você, e eu acho que você já meio que respondeu, mas só para dar um duplo clique aí, né? Nessa questão de formato da arte, né? Você falou bastante do teatro, né? Do sentir, né? Mas a gente tem aí pinturas, né? Às vezes você fala pintura, você olha a pintura, você tenta entender ela, né? A subjetividade daquela pintura, né? O que o pintor quis dizer com aquela pintura, né? Desenhos, né? Tem muita cura hoje, né? A gente pode falar de arte-terapia, né? Sim. Muita cura através de desenho, né? Sim. A Malu usa muito desenho também nos atendimentos Eu dela, trabalho né? muito com desenho sistêmico. E E é aí- incrível como a gente aprofunda nisso. Imagino. E aí, assim, pensando em múltiplas formas de você receber a arte e interagir com a arte, né? Você já meio que falou que no teatro tem essa
Talvez porque você esteja mais acostumado com teatro, não sei, mas como é que você vê isso, essa interação para a parte de consciência mental de múltiplas formas de arte? Você acha que filme, seriado, né? Porque o seriado é mais picado, a mensagem é mais picada, né? No filme já vai aquela tonelada ali, não tem interação com o público, né? Como você falou do teatro, pintura, né? Como é que você vê isso, assim? A gente que não é da arte, a gente fica curioso de entender como é que é esse dinamismo, como é que é essa interação da arte para a consciência mental. A música, por exemplo, é a manifestação Sim. artística, acho que mais completa e terapêutica. Verdade. Porque ela te pega, você não precisa estar disponível. Ela te pega, a nota toca em você. Ela toca em algum lugar, Nunca tinha pensado nisso. em vários lugares ao mesmo tempo. Não, a música é algo excepcional quando a gente pensa sobre esse aspecto de onde tem nos a toca, musicoterapia, de né? onde nos pega. Né? E aí, as outras formas de vivências da arte, existe uma disponibilidade, nós falamos do teatro, e quando existe, aí, por exemplo, a questão da conexão, né, que é mais abstrata e precisa, às vezes, de uma percepção individual muito particular, que é você estar diante de uma pintura e se conectar com aquela obra, ou você está diante de uma escultura. Eu gosto muito de arquitetura, né? De alguma forma, eu viajo quando eu estou em espaços que tem uma arquitetura neoclássica, e eu fico meio que viajando na minha cabeça ali agora, de uma forma bem concreta, das pessoas que passam. Eu fico construindo cenas, eu fico construindo roteiros ali. Então, de alguma forma, é um exercício que eu acho de meditação e de concentração Com certeza. que me desconecta, vamos dizer, da minha mente racional. Dos seus macacos pulando, né? Das preocupações ali o tempo todo. Mas você falou da música, eu nem tinha me ligado se eu falei de pintura, e eu adoro música, né? Eu tô sempre escutando música e as letras, né? Eu falo, Malu, escuta a letra dessa música. Acho que a Malu já vai mais pra música, né? Um mexe mais com a letra, eu sou mais outro do mexe com a música. sentir a batida. É porque verbaliza mais questões que muitas vezes nós identificamos com clareza. Quando eu digo da arte visual, você precisa, acho que já ter uma vivência ali para você se conectar. Sim. Você precisa exercitar. Acho que, de repente, no primeiro momento, você vai parar na frente de um quadro e vai falar, tá, né? Legal. E aí? Mas acho que à medida que você vai realmente se observando, a partir de como a tua respiração é alterada diante daquele quadro ali por 5 minutos, 10 minutos, o que você começou a enxergar com 5, 10 minutos que você não enxergava com 1 minuto, né? Que textura, e aí você começa a se observar naquele lugar de observação. Sim. Né? Tem a brincadeira da manipulação, né? E você começa a se perceber desconectado do teu racional. Sim. E aí funciona como já um processo de meditação, um processo terapêutico. Sim, de presença, né? Um processo ao invés de presença. Ao invés de só olhar, enxerga, né? Acho que é isso, né? Você conseguir olhar ali o conteúdo e dar um significado para aquilo, sentir. Né? É viver o aqui e agora na relação. Isso é uma coisa pro dia a dia, né? Total. Não só para um quadro, né? Total. A gente poderia exercitar isso, é uma coisa que eu trago muito dos meus atendimentos, é essa atenção plena, é essa presença que a gente vive no automático o tempo todo. Fomos criados para sobreviver. Então Sim. A gente dorme, acorda, pensa na próxima tarefa para fazer a próxima tarefa, para dormir e acordar para fazer a próxima tarefa. Sim. E nunca estamos na tarefa presente. Sim. Então, esse é um treino, né? Como Total. a gente estava falando antes Total. aqui, né? A neurocientista que esteve aqui falou que tudo é treinável e realmente você vê a diferença no dia a dia. Você pega, às vezes, casos de pessoas que eram totalmente aéreas, que estavam aqui pensando ali e distraído e não viviam, apenas sobreviviam. E é isso, né? Aí eu já vou puxar um pouco para minha visão, que isso não é à toa, isso tem a ver com a história da pessoa, com a criação. Foi uma forma de sobrevivência, muitas vezes para não sentir. Sim. Porque a criança, às vezes, para não sentir, ela adormece e aí começa a viver no automático, no para fora. E aí, na vida adulta, acaba chegando a fatura. Mas a gente consegue voltar a treinar. Aos pouquinhos. Com uma meditação guiada, observando um quadro, uma praia. São tarefas simples que você começa a praticar a mente, a tomando um espaço de presença. Mas acho que a arte
acaba, tipo, sugando, né? Facilita um pouco esse processo. Então, arte, é isso porque que é eu um ia desafio. finalizar falando isso. A grande diferença é que a arte, ela te convida a É, te isso, né? suga. Sim, É que sim. você olhou lá, você falou, né, de arquitetura, né? Uma pessoa pode passar pelo mesmo lugar maravilhoso e não perceber nada, né? Não se conectar. Mas quando você vai para um teatro, quando você se predispõe, né, como você falou, né, a absorver aquele conteúdo e sentir aquele conteúdo, né? É. Por mais que você fale, ah, não, eu vou meditar na praia, né? Aí vai ter lá uma distração ali, uma distração aqui, talvez você não vai estar tão imbuído do espírito de sentir. Eu E acho à medida que que você vai abrindo os teus canais sensoriais, Sem você vai dúvida. se conectando mais. E hoje em dia, Malu, é um desafio ainda maior no tempo moderno, onde nós temos os smartphones, né, e as telas estão nos permeando o tempo Nos todo. distraindo o tempo todo. Então é dar limites também, né, a essa vida remota, distanciada, para vivenciarmos mais o aqui e agora, que é tudo que nós temos. A nossa existência, ela se resume no aqui e agora. Inclusive, os profissionais que estudam a mente dizem, se está no racional, se está na mente, já é passado. é isso aí. O aqui e agora, ele não pode ser racionalizado. Quando ele é racionalizado, ele já é passado. Tem que ser sentido, né? Tem que ser vivenciado. Eu tenho uma curiosidade, assim, me ver aqui agora, tá? Nem estava pensando em fazer essa pergunta, mas já teve alguma experiência, pensando que você já é um ator que vai mais para essa questão dos dramas psicológicos, algo que você falou, pô, cada dia que passa eu sou uma pessoa diferente, né? Todos nós, né? Alguma coisa que, de repente, um dia você foi fazer uma peça no dia 1, no dia 2 você estava diferente e você conseguiu e percebeu diferente? Já tem alguma situação específica que você... Se você quiser trazer aqui, tá? O tempo todo, Fabiano, porque nós não podemos desconsiderar quem nós somos, inclusive para construir o trabalho artístico diariamente. Então, não dá para você descartar um dia que você teve, de repente, atribulado e todo o teu estado emocional e psicológico para quando você chega para trabalhar. No teatro, por exemplo. Mas é lógico, você precisa ter um filtro ali, dependendo do trabalho que você vai construir, mas você não deixa de ter aquela pulsação do ator. Então é sempre diferente por esse aspecto. Então, de repente, às vezes é uma fala ali que, com a Kenny lá na hora do adeus, às vezes acabava o espetáculo e ela falava, mas ali hoje você foi um pouco mais seco, você foi um pouco mais... Emotivo, ali, seco aqui. Você foi um pouco mais agressivo. Eu falei, fui. Caramba. E teoricamente, assim, porque não que deixe de existir a consciência, mas você tá no fluxo e você não deixa de estar também com a tua persona em movimento ali, pulsando. É legal. É um aspecto bem... a palavra que agora virou um pouco lugar comum, é um híbrido. Uhum. É um híbrido do ator e do personagem que não existe uma distensão absoluta. Legal. Né? E é bom que você só consegue perceber isso quando tem uma visão do outro, né? É difícil a gente olhar, né? Quando você olha uma coisa gravada, fica até mais fácil. Ih, eu tava ali. No caso do teatro, não, né? Você tem que ter sua companheira, né? Não, mas acontece. Não só no drama, como na comédia. Né? Tem vários depoimentos de amigos que trabalham no drama falando, aqui hoje eu não fui bem aqui, não bateu lá na plateia, né? Essa piada não chegou legal. Sim. E no nosso trabalho, não necessariamente sendo comédia também, aqui eu acho que eu pesei demais a mão, né? Colori demais, as cores foram muito fortes nesse momento. Perdi um pouquinho a mão da emoção aqui, fui demais, e que não é legal, né? A gente fala, não foi legal. Porque é engraçado isso. Na vida, muitas vezes, nós nos emocionamos de uma forma extrema e explícita. Sim. E que beleza, é real. Determinadas vezes no audiovisual, principalmente, que a câmera vai na alma, né? Essa realidade da vida, ela é meio grotesca. Então você precisa trabalhar essa organização da emoção num lugar preciso. E aí, pegando esse seu gancho de percepção, na sua peça, né, Na Hora do Adeus, é você e uma mulher, né? E você falou sobre essa questão, né, da percepção, o ator tá ali, 90% é o personagem, mas tem 10% dele. E a gente aqui se complementa muito, né, por eu ser a parte de sentir, a parte de incluir, de que tá tudo bem. O Fabiano é
cartesiana, é o preto no branco, vambora sim. Por isso que tem o azulzinho e o rosinha, complementa a mente de todos que estão assistindo aqui, né? E aí, escutando você falando sobre isso, me veio aqui o quanto talvez seja mais fácil ou mais difícil, ou se tem ou não diferença, por ser homem, por ser mulher, ou por ter um tipo de personalidade mais específico ou outra, ou não, isso também é uma questão de treino e tem um limite ali da sua sensibilidade. Não tem nenhuma particularidade específica, não. Inclusive, sendo bem específico, o texto, na hora do adeus, ele tem nas suas menções ele e ela. Uhum. Os nomes, Paulo e Fabiana, Uhum. eu e Kenny criamos. Do nosso processo de criação mesmo. Legal. Para Dá concretude ao personagem. concretude, para humanizar mais o Perfeito. personagem. Poderia ser ele e ele. Uhum. Poderia ser ela e ela. Poderiam ser casais homossexuais. Sim, sim. Não teria problema nenhum, a história seria contada da mesma maneira, sem perder em nada. Muito pelo contrário. Aí estou trazendo aqui até já ampliando um pouquinho mais o pensamento, porque outras questões poderiam emergir aí de uma relação que fugisse um pouco do que é o padrão reconhecido pela maioria da sociedade. Sim. Porque não tem mais padrão hoje, né? As relações homossexuais são também padrão. Com certeza. E também reconhecidas. E reconhecidas, então... não existe nenhum tipo de diferença. Poderiam ser dois personagens não sendo o masculino e o feminino dentro de um casal específico. E aí o pessoal que está assistindo está curioso, né? Poxa, como é que é essa peça? Como é que eu vejo essa peça? Onde está, né? Porque a gente já viu, né? Você disponibilizou para a gente o vídeo, né? Eu não sei se você consegue disponibilizar, como é que você gostaria de fazer isso, mas... para as pessoas entenderem, né, um pouco do conteúdo, né, que a gente está falando aqui, eu acho que fica difícil de entender sem ver, né? Sim, não. As pessoas que quiserem assistir o espetáculo, é uma adaptação que foi feita durante a pandemia, sublimando cenários, figurinos, iluminação, potencializando a palavra, a expressividade dos personagens e nós ali, enquanto atores, podem assistir. Nós temos o link disponível. Entre em contato com o e-mail mtproduções RJ Produções Sem Cedilha. A gente coloca. @gmail.com. Perfeito. E falar um pouquinho do que você fala lá, né, cara? Porque assim, achei espetacular, né? O diálogo que vocês têm, né? Até uma pergunta que eu estava fazendo aqui, né? E aí depois você esclareceu, né? O Paulo, né? Ele já tá morto, né? Ele tá na mente da Fabiana, né? Não podia revelar. Tô brincando. Poxa. Tô brincando. Tô fazendo piada com você. Não, mas eu acho que tudo bem. Já foi, não, mas assim, é bem legal isso, né? Bem legal isso. Essa coisa do não estar ali, né? E aí ela conversa, mas aí não sabe se de fato tá escutando, fica nessa curiosidade, né? Que agora eu acabei revelando, né? Mas... Não tem problema, mas ajuda, é didático. Tá na cabeça dela, ele tá na cabeça dela. E ela resiste a deixar de estar vivendo uma vida com ele, mesmo não estando mais presencialmente com ele. E claro, é uma patologia. Sim. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Além da questão da culpa, do processo de depressão que ela tá muito profundo, do alcoolismo. São temas que nós abordamos na peça de uma forma leve. E o texto ele tem uma construção que eu acho muito oportuna para tocar nesses assuntos de uma forma polêmica, de uma forma mais branda. A questão da morte também, né, Marcos? Acho que você traz ali de uma forma leve para a pessoa entender, né? Nossa preciosa existência humana, né? Que nós temos que valorizar, e a Fabiana está ali sempre trazendo esse assunto de não querer mais estar viva, né? Essa é a verdade, né? Sim. Existe um flerte dela bem profundo com as possibilidades de tirar a própria vida. Mas, de alguma maneira, esse fio que liga ela a ele, que é o amor absoluto, Que legal. é o que, no fundo, resgata ela desse lugar. Porque o amor, ele é o maior propósito que nós temos na nossa existência. Não o amor convencional como é vendido na mídia, né? Não o simples ato de existir e estar em conexão com o outro
sem julgamentos, sem nenhum tipo de juízo de valor, né? Entregando o nosso melhor sempre, vibrando sempre nas melhores energias do que a gente pode em todos os momentos. É claro que não é fácil, é um exercício, mas, em geral, se nós observarmos, existe uma tendência a nos agarrarmos coletivamente às dores, à negação, Sim. do que olharmos para o que há de positivo, de belo, de sublime na vida, na existência. Problemas, pedras, tropeços vão sempre existir, fazem parte do processo. Então, esse amor absoluto que liga ela a ele é o que faz com que ela desista de tudo aquilo que vinha perturbando a mente dela. E é engraçado que você falou do sentir, né, do arrepiar, a gente falou de música, né, e a forma como eles se conectam, né, para ela é através de uma música, através de um sopro. Sim. Né? E como que isso vira verdade o que ela está vivendo, porque o que ela está experienciando para ela ali é verdade, né? Sim. Mas esse é o maior barato, porque, no fundo, é uma premissa da vida. Porque o que nós estamos experienciando se estabelece como verdade, inclusive a partir dos nossos pensamentos. Eu hoje estava vendo, inclusive antes de vir para cá, uma transmissão de um pensador que também estuda a mente humana, e ele falava sobre isso. Se você pega e olha para o seu filho como um cara derrotado, que não acerta na vida, é essa imagem que você vai ter dele sempre que você enxergar para ele, olhar para ele e enxergar ele. Né? Se você constrói essa percepção, esse olhar, ele é um vencedor, ele é um cara que está conquistando, que está avançando, independente do nível do avanço, né? É essa verdade que você vai construir. Então é isso, tudo aquilo que a gente acredita é o que se estabelece como verdade. Foi bem legal, assim, aí pegando um pouquinho dos trechos, né, que você fala do Rock Balboa, né, que é uma coisa bem masculina, né, ele falando lá poxa, eu gosto de ver o rock, ela vai trazendo, né, lembrando, né, vivendo de novo, né, sentindo de novo, ele ali relatando uma experiência que ele tinha, né, que era muito prazerosa para ele, né, no passado, e ela vai trazendo, né, o que você falou, né, do amor, né, dessa conexão, da experiência positiva que ele tinha, né, enquanto vivo, para a vida dela, né. É uma ferramenta. Eu acho que, como o texto foi escrito por um psicoterapeuta, tem ali sim um embasamento técnico bem preciso. Com certeza. Porque ele traz metáforas de força, encorajamento e superação. Quando ele fala do Rock Balboa e de todo o processo, né, de apanhar, mas não se entregar, que o importante não é ganhar. Aliás, parabéns, cara, você fez bem o Rock Balboa ali. Pena que Ator, né? Ator, né, Pena que você não viu presencialmente. Presencialmente é muito mais legal. Deve ser. E assim... O cavalo, né, que é um animal de força, de poder, de imponência. Cavalos não choram, né? Morre de olho aberto, né? Então tem todos esses elementos que vão costurando o texto, que eu acho que é uma sabedoria para tocar nesses pontos delicados de uma forma sutil e pulsante. O meu personagem é o contraponto dela em termos de força, de potência, de vida, de fé, de esperança, de transformação, de acreditar, né, que é possível, sim, encontrar um novo caminho. Muito bom. Então, tem até uma questão da linguagem que no presencial a gente trabalhava, do claro e do escuro. Então, o personagem, o figurino dele é claro, o dela, né, que também revela muito o estado de consciência dela. Perfeito. Não que isso seja uma regra. Eu, por exemplo, gosto do preto e não necessariamente eu visto preto felicíssimo, vibrante, né? Tem esse lugar, mas gosto também do claro. Então, mas acabam sendo linguagens que a gente vai se apropriando para comunicar, né? E as metáforas, elas têm uma força muito grande. Muito bom. Muito legal, né? Escutar assim, né, de um ator falando, né? Como vocês têm uma liberdade, né, mais no pensar, no sentido de sentir. Eu reparei que você falando, você vai sentindo, né? Como que isso você acha que isso é um dom? Ou é uma coisa que a gente também pode desenvolver, né? Porque, assim, para ter essa profundidade aqui que você está trazendo, eu acho que isso tem a ver com a sua história de alguma forma, né? Ou não? Por exemplo, em relação aos trabalhos que eu fiz, não necessariamente eu vivi o drama para escolher falar sobre aqueles temas. Mas essa questão do desenvolvimento da sensibilidade, que eu acho que é o que você está falando, sim, é passível a todos nós.
Eu, claro, escolhi isso como um ofício, e já na escola de teatro há 20 anos eu entendi, 21 anos agora, fazer 22, eu entendi que ou eu me disponibilizava, eu me abria, ou aquele não poderia ser o meu caminho profissional. E é um processo para a vida, porque é permanente. Nós, né, vamos até o último dia da nossa existência, se quisermos irmos desconstruindo essas amarras, tirando essas cascas, Sim, nós vamos é tirando. isso aí. Porque essas cascas, elas vêm de muito tempo, né? Não. Elas vêm da ancestralidade. Isso. Né? O Dr. Carlos Veiga, que já esteve aqui com vocês, Sim. quando teve no nosso bate-papo lá na última temporada, ele falou sobre as últimas gerações, não indo muito longe, em 100 anos, nós temos 4.000 existências para que nós estejamos aqui. Sim. Então, quer dizer, Quanto acúmulo de coisa, né? de boas e ruins. Sim. E que nos constituem mesmo. E que a maioria delas está no inconsciente e determinam a nossa vida. Com certeza. Por isso que os processos de terapia, de investigação do eu, né, mas do eu consciente, né, que o Dr. Carlos Veiga mais uma vez diz, a consciência, nós somos consciência consciente, né, é um processo que é necessário a todos nós. E é o princípio básico de nós estarmos aqui. Todo o resto é bobagem. É verdade. Todo o resto material é bobagem. Claro, quer dizer, não estou aqui, né, fazendo nenhum tipo de apologia, né? Vida boa, todo mundo gosta, todo mundo quer. Vivemos no mundo material. Precisamos de dinheiro, precisamos, né, produzir, né? Mas a maioria das pessoas vivem em função do material. Só disso, né? Não esquecem, né? E são negligentes. É porque tá para fora, né? E o para fora parece que é mais fácil. Né? Então, e para dentro dói materi... mais. Muito Dói mais, mais é um também olhar para dentro. doloroso. Então, o para fora acaba sendo a fuga, né? Total. A Malu falou do dom, né? Se tem essa questão do dom, do artista, esse treino, né? E eu fico me colocando... Tem um filme que eu adoro, do Selton Mello, aquele O Palhaço. Sensacional. Espetacular aquele filme. Esse filme é incrível. E Obra-prima. Assim, né? E assim, eu fico assim, caramba, eu nunca tinha parado... A gente vai no circo com os nossos filhos, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar que o palhaço também pode ter um dia ruim. Total. E aí ele tem que ser palhaço. Ele tem que estar bem, ele tem que fazer todo mundo rir. Sim. Cara, vocês são a mesma coisa, Genial, assim, né? É. O dia que você não tá bem, você falou, tem dia que eu não tô bem. Como é que é isso, cara? Assim, eu tenho essa curiosidade. Como é que é isso? O dia que você não tá... O dia que aconteceu alguma coisa muito diferente na sua vida e você tem que estar lá e passar a mensagem, né, com essa magnitude que você passou, né, com essa paixão que eu sinto que você tem. Como é que... É um desafio. A sensibilidade, ela é treinada, sim, parte de uma disponibilidade de cada indivíduo. O trabalho do ator, ele exige esse lugar que... o teatro, por exemplo, tive um mestre que tem um apreço muito grande, que é o Ricardo Blatt, grande ator, diretor, que ele diz, o ator é o único profissional que vai enterrar a mãe, depois vai pro teatro à noite fazer uma comédia e fazer as pessoas rirem. Caramba. E não dá pra você dizer, não, me substitui hoje aí, não dá. Né, hoje eu não vou trabalhar, né, não preciso de um tempo, não existe isso na nossa profissão. Caramba. Não dá para remarcar a sessão. Não dá. Muitas vezes também uma gravação, uma filmagem. E aí, assim, é um treinamento onde você precisa abster um pouco. Claro que você não consegue 100%. De repente, a tua piada aquele dia na comédia não vai ser tão explosiva, né? De repente, não vai ser tão vibrante. Mas vai ser uma piada também. E, de alguma forma, também a plateia pode ser que não reaja de uma forma explosiva e vibrante, mas vai reagir também de uma forma... Então, é uma particularidade de uma profissão que tem essa característica de que você precisa estar presencialmente realizando. Existem até possibilidades, às vezes, em alguns aspectos, em determinados segmentos, de ter, vamos dizer ali, uma brecha, mas em geral não tem. Você tem uma preparação? Você, tipo, sei lá, não sei, tem gente que gosta de meditar antes, você faz alguma coisa para se preparar, tipo, você fica mais retraído, né? Porque eu acho que essa preparação, tem gente que é mais fácil, né? Chega lá, já tá no lugar, entra em cena, vai... Você tem alguma preparação? É um treinamento que você vai desenvolvendo na prática, né? E cada um tem muito o seu processo. Tá. Cada profissional
Eu, de alguma forma, tenho uma relação com o mar muito forte. Ah, Inclusive, antes de ser ator, eu fui atleta de bodyboard que profissional. legal. E até hoje surfo. Então, o mar é a minha igreja, é o meu Perfeito. templo. É Perfeito. onde eu sinto a potência de Deus, da Que existência, do universo, com mais realidade, com mais... Ali, ele se manifesta, ele fala, ele Eu curto o mar também. ele Coisa esbraveja. grande, né, cara? Então, em geral, quando eu tô precisando muito dessa conexão, eu vou pro mar. Se ele tiver grande, se ele tiver de ressaca, melhor ainda. Opa. Porque ele bate forte. E aí você vai aprendendo, Enfim. chegar no caminho, Não, né? e a gente vai se renovando ali também, e vai expurgando, e vai. Agora, recentemente eu tive um episódio, inclusive no teatro, em que nós precisamos lidar com questões extremas, até foi na última temporada. E depois entrar em cena. O nosso técnico, depois terminou o espetáculo, falou: cara, mas eu fiquei impressionado, como é que você estava naquele frisson ali antes de questões que dão errado, que a gente precisa resolver. E quando entra em cena, parece que nada aconteceu. Mas é um mecanismo. O Selton Mello, já que você citou ele diz, tem que virar a chavezinha. Tem que entender como vira essa chavezinha. Cada um deve ter a sua forma de virar a chave. Não dá pra, não tenho, voltando pro exemplo que vocês deram, não tenho condições de fazer a peça hoje, porque... Não, você tem que fazer. Mas esse é um pacto que você estabelece, né? O juramento, né? Que é com o que te constrói como profissional e o princípio que te move a exercer aquele ofício. Sim. Acho que tem outras profissões também que acho que um cirurgião... Médico, realmente. Eu ia falar do médico agora. Até mesmo, né? Para os próprios psicoterapeutas, psicanalistas. Sim, É claro sim. que você tem uma liberdade de remarcar uma sessão. Mas foi uma coisa você urgente, tem né? mais flexibilidade, mas tem dias que você Situações não que está, não. né, tão em paz, né, dentro das suas práticas que você faz, e a pessoa precisa de ajuda e você se esvazia e bora lá. Me veio à mente o cirurgião, por exemplo, que a pessoa está ali no estado de vida ou morte, um acidente, e o cara precisa fazer a intervenção naquele momento, o procedimento. Não dá para... Não dá para distrair. Hoje eu não tô bem, né? Não dá, né? E tem que... E tem o juramento, né? Do médico também. Total. Então, acho que tem outras profissões aí que tem essa particularidade. Marcos, eu queria aqui, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho se vai ter alguma próxima peça, quais são seus próximos projetos. Estou aqui muito entusiasmado com o que virá, que eu ainda não tenho clareza do que é. Estou aí com os meus canais abertos. Deixa aberto que vem. Vem, mas a gente precisa também se mover, Lógico, né? Precisa dar os passos. Então, estou buscando textos, tenho lido textos. Estou, de alguma forma, me aproximando de novos conteúdos para entender, me observando também. Isso é tão importante. E perceber qual vai ser o próximo passo. Porque o teatro, ele é uma atividade, falando do teatro, né, que nós escolhemos fazer. Claro que o audiovisual, a televisão, o cinema também. Você também atua em novela também. Sim, faço televisão já há 18 anos. E acaba que muitas vezes você é escolhido, você é convidado, né? Claro, você tem a liberdade de aceitar ou não, mas o teatro ele é algo mais ritualístico, ele exige um processo e uma construção ali do caminho que precisa tocar num outro lugar. Para mim sempre foi assim. Algo mais precisa me mover. Não pode ser só a necessidade de estar com o trabalho em cartaz, ou, né, de dizer que está com o trabalho em cartaz, porque muitas vezes as pessoas fazem os trabalhos para dizer que estão em cartaz. Para mim sempre foi num lugar que tem que me tocar e me construir um propósito de realizar. Legal, então senão, fiquem ligados aí que daqui a pouco tá em processo, tá em processo. Eu tenho uma curiosidade, acho que a Malu vai me ajudar aqui com o nome do filme, porque eu nunca fui das artes, nunca tive contato com ninguém que fosse das artes, né? E tem um filme que era aquele que ele cantava o Caroline. Ele cantava, assim, a história é um músico que ele cantou durante, sei lá, 30 anos a mesma música. Mary Ann, desculpa, Caroline, nada a ver. E aí é um filme, qual é o nome do filme, você lembra? A gente vai lembrar e vai colocar aqui. Vamos colocar e aí ele cantava durante 30 anos, todo mundo só queria escutar a música de maior sucesso. A maldita Mary Ann. Durante 30 anos. E ele ia para os shows e eu assim, cara, não acredito que eu vou ter que cantar de novo Mary Ann. Ele lançou outras músicas, mas as pessoas só queriam escutar Mary Ann. E ele ia assim, ele não ia feliz. É que um pouco você está falando, né? Eu tenho que entender
né, do projeto, tem que estar imbuído no espírito de fazer aquilo com o coração, né, de dentro para fora. E aí tem um pouco disso, né, das pessoas que conseguem, né, os atores conseguem fazer dia após dia durante vários anos a mesma peça, né? E não se incomoda. Tem um pouco disso, né? É porque é diferente, como eu te falei, cada dia é de uma forma e essa percepção sensível, apurada, vai fazendo com que a gente vá se alimentando desse caminho durante a execução, por mais que você faça o mesmo texto, diga as mesmas palavras. Mas tem um projeto que eu agora tá me vindo aqui, é importante falar, que vem me alimentando muito nos últimos anos, que é um projeto para o digital, vídeos, poemas digitais, que são textos que eu venho interpretando e compartilhando a partir do Instagram, do Facebook, que eu vim fazendo num caminho de poemas, mas o público começou a se conectar de uma forma tão intensa, interagir e mandar mensagens. Esse ano eu abri um pouco mais o leque, eu estou trazendo pensadores clássicos, autores clássicos, Drummond, Dostoiévski. Boa. Opa! Pensadores e autores que são clássicos da nossa literatura, como Hilda Hilst, que muitas pessoas não conhecem, e vem sendo um projeto que vem crescendo. Eu venho, inclusive, com propostas de gravar fora do Rio. Legal. Vem sendo muito legal. Um projeto totalmente dedicado ao digital, ao Instagram, Facebook, com a proposta de fomentar o contato com a literatura, a aproximação da leitura, das palavras em suas imagens, percepções, a sua construção poética. Vem sendo um exercício gostoso e interessante e que vem crescendo. Legal. Curiosamente vem crescendo. Então, fiquem atentos aí ao meu Instagram, @Marcos com U, Tardim com N. Tem sempre vídeos bem bacanas que eu venho tendo o maior prazer de compartilhar. Trechos literários, poemas, poesias, que vem sendo um prazer trocar com vocês. Vamos colocar aqui os links para facilitar, que o pessoal pode anotar, né? Fica mais difícil, a gente bota aqui. Sim. Marcos, muito obrigada pela sua presença. Foi de grande contribuição Com aqui, assim, certeza. bem diferente do que a gente normalmente... Foi até bom que tira a gente um pouco da nossa zona de conforto. Formato mais né? aberto, né? Acho que a gente está tentando até na próxima. Eu já tomei uma chamada que eu fico falando do próximo convidado. Agora eu não falo mais, Marcos. Antes de fechar a agenda, ele fala: nossa, próximo convidado. Eu falo: peraí, gente. Não, mas a gente está tentando fazer um formato mais aberto, mais dinâmico. Eu acho que você ajudou a gente nessa desengessar um pouco. Nem sei se existe isso, mas... Desconstruir, porque assim, a gente está aprendendo aqui, né? Isso aqui pra gente é uma grande... Ele fala que é o nosso terceiro filho, né? Eu não gosto disso porque já constelação, ninguém senta na cadeira de ninguém. Mas é um projeto com muito carinho que a gente faz, assim, com muito amor. Mas também estamos aprendendo, né? Não somos dessa área, mas estamos aqui nos desafiando em prol de levar essa mensagem tão bacana para o maior número de pessoas possível, para que todos sejam beneficiados. E a arte é mais uma forma que a gente descobriu. Então, obrigado mesmo por você ter vindo, né? Acho que a arte... Cara, a arte existe desde que o homem é homem, né? Acho que quando a gente aprendeu a falar, a se comunicar, né? Que a arte veio justamente para ajudar a gente a sair do dia a dia, né? Sair do nosso sansara, né? Desse sofrimento que a gente tem do ciclo de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? E ganhar um pouco mais de consciência. E aí, aproveitando, já que o ator hoje vai falar... Ator falar para a câmera é fácil, né? Você fala ali para o nosso público um recado final, uma mensagem, seja lá o que você quiser levar para o nosso público, indo nessa linha de consciência mental, né? Do que você acha que o seu trabalho, que a arte pode ajudar as pessoas. Com certeza. Vou fazer aqui a plateia do Jô, né? Lembrando do nosso saudoso Jô Soares. Acabou, foi rápido demais. A gente nem sente o tempo passar. Muito bom. Muito obrigado, Malu, Fabiano, por estar aqui com vocês. Uma alegria poder pensar a mente, a arte como ferramentas e estarmos aqui trocando e aprimorando esse olhar, essa percepção. É uma satisfação. Me convidem sempre que voltarei. Com certeza. E para você que nos escuta... De fato, a arte ela tem uma particularidade que é única. Então, se conectem com a arte, com a literatura, poesia, música, teatro, artes visuais, pintura. Se aproximem um pouco mais desse universo, exercitem esse olhar, essas vivências, que vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Muito bom. Então, mais uma vez, terminando aqui o Complemente. Obrigado por vocês aí. A gente está bem feliz com o nosso projeto, né?
Sim. Às vezes eu chamo ela de amor aqui. É amor, né? Mas é isso, né? E a gente queria também que vocês dessem feedback, né, pra gente, escrevessem, né, no direct, entrassem em contato com a gente, até para próximos temas, né, que, né, como eu disse, a nossa cabeça é muito treinada para um tipo de tema e a gente tem recebido sugestões diferentes, então Sim, interajam mais com a gente, tragam mais tragam aí. demanda, que no próximo... Não vou falar, e nem você, mas vai vir coisa bacana aí no próximo. É isso aí. Gente, um beijo! Saúde e paz mental.